Eu estava aqui há pouco refletindo. Eu atuo como sexóloga e especialista em relacionamentos, principalmente relacionamento extrapar. Muita gente me pergunta o que é relacionamento extrapar. É o termo acadêmico para relacionamento extraconjugal. Me perguntaram na verdade me perguntaram não, a mulher acabou comigo dizendo que, como especialista em relacionamento extrapar, eu ajudava as pessoas a que traíssem. Obviamente, por óbvio que não é nada disso. E sim, lidar com relacionamentos em que, de uma forma ou de outra, não cabe aqui a questão, mas de uma forma ou de outra, neste relacionamento, ou ele terminou, ou ele desandou, ou está prestes a, por conta de uma terceira pessoa que, de alguma maneira, também entrou ou está na iminência de entrar nesse relacionamento. Enfim, é amplo a questão. E concluo a faculdade agora de Direito nos próximos 2 meses e meio. E eu estava aqui refletindo o seguinte: existe muito tabu na área que eu atuo. Tem muita gente que torce o nariz para a minha área. E no entanto, ainda que eu atue, né, dentro da área da sexologia e dos relacionamentos, incluindo o relacionamento extrapar, e aqui prestes a concluir a faculdade de Direito nos próximos 2 meses e meio, eu confesso que nestes 5 anos de faculdade de Direito, eu não ouvi de nenhum professor, de nenhuma matéria, nada parecido com o que eu vejo todos os dias nas redes sociais. Existem diversos profissionais da área jurídica e que as pessoas mandam caixinhas de pergunta, e eu tenho observado isso já há um bom tempo. Que sempre mandam o seguinte: a gente sabe que adultério não é crime, mas a infidelidade tem lá suas consequências em algumas situações. E muito me chama a atenção, advogadas, raros são os advogados, mas advogadas com muita frequência, quando recebem perguntas sobre fui traída e vem o detalhamento do caso, a resposta basicamente é a mesma. Muda o profissional, muda um detalhe ou outro, mas ao fim e ao cabo é a mesma resposta, é o mesmo contexto. E há pouco eu vi uma moça uma mulher que mandou uma pergunta para uma advogada na caixinha de perguntas, pela caixinha de perguntas, e ela dizia: fui traída. Ela violou o celular do marido, ela clonou o celular, ela descobriu então que ela estava sendo traída, e ela perguntava para a advogada se ela podia pegar dinheiro do marido e se de alguma forma ela seria punida legalmente, né, por conta disso. Eu já vou dizer aqui a resposta que essa advogada deu e que outras várias dão, e a minha reflexão. Eu trago aqui na minha reflexão, já de início,
uma pergunta. Por óbvio que absolutamente ninguém vai defender a infidelidade, o adultério. Mas eu pergunto, quanto você está cobrando por uma traição? É isso mesmo. Quanto você está cobrando por uma traição? Não entendeu ainda? É assim. As respostas são sempre as mesmas. Fui traída. O que eu faço ou posso fazer tal coisa? Enfim, as advogadas estão dando as seguintes respostas para estas mulheres que se descobrem traídas. Foi traída? Faz um Pix, já que você, né, de alguma forma, ainda que ilícita, tem acesso ao celular ou à conta bancária dele, faz um Pix daqueles bem generosos para você. E se ele reclamar, você diz que é por conta do que você descobriu, a traição. Ouvi uma advogada dizendo, pega o cartão dele e eu espero que ele tenha um cartão Black, um cartão ilimitado, e gaste tudo que você quiser. Compre joias, estoure o cartão, ainda que seja ilimitado. Sabe aquele rombo financeiro? Estoure o cartão, compre bolsas caras, bolsas de grifes, compre viagem, vai viajar, vai para a Europa, vai fazer cruzeiro, troque de carro, fale que você quer fazer uma reforma na casa, mude tudo, troque os estofados, as cortinas, o piso, mude tudo. Mas não separe. E aí, então, por conta disso, eu estava aqui pensando e me veio essa reflexão, porque não consigo outra. E ainda, né, dão ali todos os detalhes jurídicos dizendo não vai ser roubo por conta de que é o dinheiro do marido, é do casal. Fique tranquila, você não vai responder por isso. Também passam pano com glitter para violação ou para clonagem do celular. É seu marido. Na lei não está escrito isso. Eu não escutei nenhuma profissional dizer: divorcie, siga sua vida, ele segue a dele, dividam os bens, separa ali, né, o patrimônio, cada um vai para o seu canto. E adultério não é crime, mas eu também não escutei nenhuma profissional dizendo a infidelidade conjugal pode sim, né, gerar ali uma indenização por dano se ela foi pública, né? Se ela teve uma humilhação, uma exposição pública e gerou danos psicológicos que, obviamente, a pessoa vai ter que comprovar tais danos. Não é simplesmente dizer, eu fiquei. Não é bem assim que acontece. Vale lembrar que são tantos elementos que precisam ser colocados na balança. Eu vi um caso que foi interessante. Eu fico pensando como é que funciona ali a cabeça do juiz, né? Não apenas a letra fria da lei. A mulher, a esposa, ela tinha sido amante deste marido, né? O homem era casado anteriormente.
Ele tinha uma amante, ele separou da esposa, casou com a amante e, por fim, tem aquele ditado, né? Quando o posto é ocupado, automaticamente também ele fica livre. E aí, com o passar de alguns anos, a atual esposa, a que tinha sido amante, ela foi traída. Então, ela entrou com uma ação de pedir indenização por danos morais, dizendo que ela tinha sido traída e ela tinha sido exposta perante a família, porque todo mundo ia descobrir, né? Ela não foi exposta, mas ela trouxe o elemento que, obviamente, ela ia separar e a família ia perguntar, ou ia descobrir, ou, né, alguém ia contar que o marido tinha traído. Esse mesmo do qual ela tinha sido amante. E aí, nesse caso, foi levantada a questão: é sério que que ela foi amante, que ela causou a mesma coisa, ou os mesmos elementos, as circunstâncias ali, para a ex-mulher, agora ela quer danos morais? E aí eu fico pensando, coitado do juiz, né? E trazer esses elementos. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é? Mas enfim, tem muitos casos aí, quando a gente vai procurar na internet, tem muitos casos, mesmo porque, bom, eu trabalho na área, mesmo porque a gente vai vendo que o número de casos de infidelidade conjugal, ele não diminui, muito pelo contrário, ele só aumenta, e cada caso é um caso, cada caso traz elementos próprios, peculiares de cada relacionamento ali. Mas eu quero chegar no ponto de quanto você está cobrando por uma traição. A troca do seu carro, viagem para a Europa, bolsas caras, joias, a reforma da sua casa, tudo para silenciar uma traição? Mas por que não separa? Por que não divide os bens? Por que cada um não segue a sua vida? Mas por que sempre é incentivada que as mulheres, né? Que elas deem o troco, é sempre não a justiça, mas a vingança. E aí eu fico pensando, nesses 5 anos, nenhum professor me disse isso lá na faculdade. Eu acho que está aí a diferença, né? Que tanto se fala entre a teoria e a prática. Só posso imaginar isso, só me vem isso à cabeça. Quanto você está cobrando por uma traição? É o preço. E aí a gente entra na questão preço e valor. É o preço da troca do carro, da viagem internacional, das joias, das bolsas de luxo? É o preço de uma traição? Tá quanto a traição na cotação do dia? Pega o cartão dele, estoura o limite. Faz um Pix generoso para sua conta. Não vai dar nada para você. Oi? Lembrando, né, que a indenização por danos morais, como eu mencionei, precisa causar humilhação pública ou danos psicológicos de alguma maneira, né, precisa ser comprovado, não é apenas ir lá e falar, né, não é bem assim que a coisa funciona. E provas de sofrimento, né, exposição são essenciais para essa comprovação. De todo modo, é necessário que seja comprovado que houve danos significativos. Só que eu penso aqui, né,
nos vários elementos e recortes que eu trago, seria quase como uma legítima defesa, no sentido de não concordo com nada disso. Obviamente, eu não concordo com nada disso. E como sexóloga e como especialista em relacionamento e nichada em relacionamento extra-par, eu ainda acho isso de um absurdo, assim, sem comparativo. De todo modo, fazendo um outro paralelo, seria mais ou menos como legítima defesa. Eu sei que uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas no sentido de qual é a proporção? Qual é a proporção? Eu posso tudo, inclusive atos ilícitos, porque eu teve vou trazer como um dano aqui. Então eu posso clonar o celular, eu posso... E ainda tem outros elementos, né, que a gente sabe que acontece. Destrói patrimônio, bens, tanto do marido quanto da outra pessoa, né? Vulgo amante. Destrói, quebra, bate. Eu acho que... eu tenho certeza disso, eu penso que ao invés de vir estes conselhos, profissional não dá conselho, enfim, mas ao invés destas informações de faça um Pix generoso para você, compre joias, faça tudo, no sentido de vai lá e coloque tudo né? Coloque tudo a perder, para não dizer outra coisa. E fique tranquila. Nada vai sobrar para você. Então, assim, olha, você pode agredir, você pode, né, causar ali uma lesão corporal, destruição de patrimônio, invasão de aparelho, o celular, de conta bancária, de tudo isso. E fique tranquila. Está tudo bem, você tem direito porque você é a esposa traída. Eu fico pensando, e eu vi um caso recente que a esposa descobriu uma traição, e olha, de forma alguma eu estou aqui defendendo traição, tá? Casos de infidelidade conjugal em absoluto. Mas, do jeito que estão sendo instruídas, parece que tudo bem, vai lá e tá tudo bem. E não é bem assim, né? Porque se você pega a outra pessoa também da pá virada do outro lado, vai dar problema, vai dar muito problema isso. E eu vi um caso recente, a semana passada, ou foi no começo dessa semana ou a semana passada, que teve um trelelê assim, e a amante entrou com uma ação contra a esposa, porque ela foi agredida, ela foi... exposta publicamente de uma forma vexatória, e ela entrou com ação e a amante ganhou. Então, a coisa não é tão bagunçada assim, né? A coisa não é tão bagunçada assim. Eu estou até aqui com uma matéria que diz assim... do TJ do Rio de Janeiro. Boatos e rumores não geram danos morais por suposto adultério. As condutas de infidelidade está no... do TJ do RJ, está no consultor jurídico. As condutas de infidelidade que levem ao rompimento de relacionamentos afetivos conjugais ou não, só geram indenização por dano moral quando os fatos envolverem extraordinários
quadros vexatórios de humilhação ou ridicularização da vítima. Boatos e rumores não servem para esse propósito, pois não confirmam os fatos, blá. E tem mais, né? Extraordinários quadros vexatórios de humilhação ou ridicularização da vítima. E, por óbvio, não adianta você ir lá e cavar uma situação vexatória que pode, o tiro pode sair pela culatra. E no caso que eu vi dessa amante que entrou com a ação, eu até estava comentando e eu falei, o tiro saiu pela culatra, porque além da esposa traída, ainda vai ter que indenizar materialmente e danos morais a amante, porque a amante, ela estava lá. Eu não estou dizendo que estava certo o que ela fez, mas ela estava lá no canto dela. Se a esposa não tivesse exposto, ninguém ia saber. Ela mesma armou tudo para trazer a público essa humilhação vexatória pública, extraordinária. E não deu certo, né? Então, muito tem me chamado a atenção, absurdamente, que tipo de informação a gente tem na internet. Ah, mas são profissionais. Mas existe uma questão, e a gente trabalha muito isso, entre o que é legal e o que é moral. E tem vezes que a gente vê casos que está sendo instruído e a outra pessoa pega aquilo como verdade inquestionável, verdade real, ela traz o que não é legal e o que não é moral. E não me venha dizer, mas o que a outra pessoa fez também não era moral, né? E quando a gente toma determinadas atitudes, tem determinadas atitudes, a gente perde a razão. A gente perde a razão, a gente perde a racionalidade, a gente perde a legitimidade de agir. E é nesses casos que poderia até dar muito certo e acaba dando muito errado. Portanto, o que é que você quer? É o primeiro passo que eu sempre falo. Você quer justiça ou você quer vingança? Justiça ou vingança? E aí a gente só precisa entender isso. Porque quando a gente entende o que você quer, fica muito mais fácil de você saber qual caminho você vai tomar. Lembrando sempre o dito popular. 2, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Olha lá o seu repertório. Olha o que você traz na sua bagagem, para ver se realmente é isso que você está pleiteando. E pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então a gente precisa pensar bem qual é o caminho que estamos pensando em trilhar. Pode não ser uma boa opção acatar todos os tipos de conselhos que você vê, principalmente nas redes sociais. E lembrando que é um querendo lacrar em cima do outro. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muita gente usando aí, vou usar a linguagem das redes sociais, muita gente, um que vai no embalo do outro, querendo surfar na mesma onda.
Parece que se todos nós falarmos a mesma língua, parece que vai ter um entendimento único nos tribunais. Não vai. Não é que não vai, quem sou eu para dizer não vai? Mas, da forma como está, a gente vê que não. Então, não é fazendo isso. Vai lá, torra o cartão e tá tudo bem. Ele te traiu. Então, a dor da traição, ela dói. É uma dor que dói, mas ela dói, que ela dói. Mas eu preciso pôr na balança. Eu preciso ter alguns parâmetros. Eu quero me curar desta dor que parece que vai matar a gente. Ou eu quero colocar um preço, pecúnia, nessa traição. E quando eu coloco um preço na traição, melhor eu ficar quieta. Mas concordam comigo? Eu tô falando de justiça, não de vingança. Justiça, não vingança, né? E lembrando também que, como eu disse há pouco, casos de infidelidade estão ali, ó, a par e passo. Homens e mulheres está a par e passo. Um bocadinho de diferença. As mulheres um tiquinho abaixo. Então, não é uma verdade que só os homens traem. Porque quando a gente pega as estatísticas, ou como eu, que trabalho na área, né, há muitos anos que eu me debruço sobre este universo, este cenário, a gente vê que homens e mulheres estão traindo, ó, tá ali. Então, que isto aqui, tudo que é falado, pode pegar uma outra advogada, né? E aí faz isso aqui, pega uma outra advogada que ela fala, bom, vamos reverter tudo isso daqui. Vamos, né? Vamos lá para o outro lado agora. E lembrando que a mulher também trai. E aí, e se o homem, né, o marido traído, eu tenho muito medo de marido traído. Aliás, traição é uma coisa que não dá certo. Porque ou vai por este caminho aqui, e você fala, enfim, né? Ou é que homens e mulheres traídos eles tendem a ter reações, na verdade, tendem a ter mesmo, porque a gente nunca sabe qual vai ser a reação da pessoa. Aliás, a gente nunca sabe nem qual vai ser a nossa própria reação diante de uma infidelidade conjugal. De todo modo, homens e mulheres têm reações diferentes, assim, bastante distintas nesse cenário. Mulheres vão para vão muito, né? Não, tem casos diversos e tristes, mas a maioria vai por essa questão aqui da vingança econômica, né? Vou tirar tudo que tem, vou deixar sem nada, tem até um ditado que as mulheres falam muito, vou arrancar até as cuecas. Como se é a vingança. É a vingança. E aí, quando você cobra por uma traição, você compensa, né? Quando você pensa que existe uma compensação, eu fui traída, logo eu vou tirar tudo de patrimônio, de financeiro. Eu tô colocando no mesmo patamar, né? Eu estou cobrando por uma traição. Quanto custa a sua traição?
quanto custa para você ser traído. E eu tenho muito medo de todos os casos, mas de os homens, quando se descobrem, se percebem traídos, eles tendem a ir por um outro lado, que aí a gente entra mais em um cenário das violências de fato, e tem muitos casos em que os homens estão se descobrindo traídos. De qualquer modo, eu não estou aqui para fazer juízo de valor de absolutamente ninguém, nem de homens, nem de mulheres, nem de absolutamente nada, nem ninguém. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar que tipo de informação a gente está tendo, ou enquanto profissional, que tipo de informação a gente está passando. Porque uma vez que a gente abre a boca para falar, faça isso, se eu fosse você faria isso, se eu fosse você faria assim, ou se eu fosse você faria assado, a gente não tem controle absolutamente nenhum de onde vai chegar o nosso conselho, a nossa sugestão. Às vezes tem pessoas, e eu já vi vários, que trazem essas informações com tom de sarcasmo. A gente não sabe se a pessoa que está do outro lado da tela, ela vai entender desta maneira, ou vai levar ao pé da letra. Então, a gente precisa ter muita, muita, muita responsabilidade quando falamos destas questões todas, deste cenário. Eu penso que não é lacrar, não é pro lado feminista, não é, mas é machismo, é patriarcal, é feminismo, é não sei o quê. Eu penso que se você quiser falar lá no seu consultório, numa consulta particular, você e sua cliente, seu cliente, eu acho que, enfim, né? Mas em rede social, eu acho muito perigoso este tipo de informação. Mesmo falando para combater uma situação que não é um crime, né? Lembrando que adultério não é crime. Já foi, não é mais. Mas, para combater um fato desse, um ato desse, você acaba incentivando e a outra pessoa se motiva a cometer uma conduta que aí sim ela passa a cometer, né, a praticar uma conduta ilícita, ou que ela vai ter, né, de alguma forma que responder por aquilo ou se responsabilizar por aquilo. E muitas vezes coisas desse tipo sequer haviam passado pela cabeça da pessoa. Mas aí vem a ideia, vem a sugestão de: por que você não faz isso? Pega o cartão, faz isso, quebra, passa, faz, nananã. E a pessoa fala: se a doutora tá lá falando, acho que é isso. Lembrando que nós temos as nossas responsabilidades. E como eu disse, a gente não sabe quem está do outro lado que vai receber essa informação, como vai digerir isso e que atos, que comportamentos, que atos vai praticar a partir de uma informação como essa de vai lá e detona com tudo. Então, eu não sou advogada ainda, né? Como eu disse, eu concluo a minha faculdade de Direito, meu curso de Direito daqui a 2 meses e meio, mas como sexóloga e como especialista em relacionamento, eu falo o seguinte: pegou uma situação dessa? Busque os meios legais, divorcia, se entrou naquela questão de
como é que fala? De exposição, né? Esse quadro vexatório, humilhação, enfim, e você consegue comprovar isso, desde que você não tenha provocado, forjado tudo isso, né? Então você, quase como flagrante armado, né? Então você, se teve, busque a sua indenização moral, seu dano moral, né? Reparação de dano moral. Ou não fique cavando nada, não fique construindo problemas. Porque você já vai ter muitos. Dedique a sua. Você vai ter muitas dores, você vai ficar com cicatrizes, com marcas. Enfim, invista seu tempo em você, vai procurar um psicólogo, vai procurar uma terapia, um advogado, separe, né? Assine lá o seu divórcio, divida o patrimônio e vai viver a sua vida. Vai ser feliz e deixa a outra pessoa também livre, porque vingança, gente, nunca traz, nunca tem, nunca gera bons resultados. Então sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que as cicatrizes ficam, eu sei que é complicado. No entanto, a gente, né, relacionamento é coisa de gente grande, de gente adulta, e subentende-se, né, ou deveríamos subentender, de pessoas maduras, e enfim, a gente sabe que não é bem assim, né, mas se o outro não fez a parte dele, faça você a sua. Mas não aquela coisa de, sabe, de criança. Ah, ele me xingou, eu xingo também. Ah, você é bobo, você é feio. Ah, você é chata, você é bobo, né? Então, alguém tem que tomar uma atitude de gente grande, de adulto, de gente que tem maturidade. E não de pessoas com idade adulta, mas com comportamento de adolescente. Vingança, neste cenário, a gente deixa para adolescente, que quer fazer pirraça, que vai lá e passa de mão dada com o vizinho, com o colega que combinou na frente do outro para fazer ciúme, porque dizer, olha o que você perdeu. E eu sei, faz parte, o ser humano é assim, mas a gente precisa amadurecer. E eu não estou aqui, como eu falei, para fazer juízo de valor, nem para dar lição de moral, nem absolutamente nada. Mas para trazer mesmo uma reflexão. E é fazer ali o exercício de perdas e ganhos. Eu faço isso com os meus clientes e minhas clientes. Perdas e ganhos. O que eu ganho e o que eu perco. Porque haverá ganhos e haverá perdas, né? Então, haverá uma coisa e a outra. Não vai ser só uma coisa e ou a outra. Serão as duas. Você pode até sair com o ego lá em cima, né? Praticando uma vingança. Mas, em verdade, sabe quando você colocar a cabeça no travesseiro? Eu falo que numa traição, no caso de infidelidade, eu não quero entrar muito na área dos relacionamentos, mas há casos em que a pessoa, e não é a pessoa traída, a pessoa traída vai ter outros elementos, outros sentimentos, outro cenário, outra realidade. Mas muitas vezes a pessoa que traiu e que de alguma maneira levou vantagem
Você pode acreditar, ela nunca mais, e é nunca mais mesmo, ela vai pôr a cabeça no travesseiro como ela fazia antes. Vai ter ali, sabe? Quando menos espera, põe a cabeça no travesseiro, vai ser diferente. Se você ajudou, eu falo sempre que tem esse ditado de roubou o marido da outra, destruiu uma família, eu falo que ninguém destrói nada. Porque nunca é feito, né, praticado por uma única pessoa. É aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, se aconteceu, não foi responsabilidade só de uma pessoa. E é responsabilidade, não é culpa. Então, o que aconteceu para que as coisas chegassem neste ponto? E se porventura essa pessoa que traiu a amante, o amante, enfim, né? Homens e mulheres traem, enfim. E porventura vir a ser o novo marido, a nova esposa, formar esse novo casal, você pode acreditar, assim, indubitavelmente, estas pessoas, o casal, nunca mais vai colocar a cabeça no travesseiro com a paz de antes. Porque tanto um quanto o outro sabe que o outro trai. E pode não, tem algumas pequenas diferenças entre você era o marido que traía, portanto, como é que eu vou confiar em você? Mesmo que você tenha separado da outra para ficar comigo, mas eu sei que você trai, eu sei que você é o marido, eu sei quem você é. Eu te vi no verão passado, eu sei o que você fez no verão passado. E o marido que traía a outra esposa, ele também não vai colocar a cabeça no travesseiro em paz nunca mais. Por quê? Porque ele sabe que aquela esposa, ela foi amante, ela saía com um homem casado. Como é que ele vai confiar ou acreditar na certeza? Certeza ninguém tem nunca, jamais. As pessoas falam, voltando aqui, que ela não vai sair com um outro homem casado da mesma forma que ela saía quando ele era casado. Portanto, e olha, já atendi uma imensidão de pessoas com nesse escopo. A fala, o depoimento é sempre o mesmo. Olha, nunca mais eu coloco a cabeça no travesseiro como antes deste episódio. E é mesmo, né? E aí tem gente que diz assim, quem trai uma vez vai trair sempre. E mais um rosário disso tudo. Eu quero trazer uma outra reflexão. Então, quem traiu vai trair sempre? Eu não tô dizendo que sim nem que não, tá? Eu teria que ficar aqui mais 1 hora falando. Mas, eu li um material, uma tese de um mestrado que dizia o seguinte: se levarmos por esse lado, a gente tem que também entrar no outro lado. Quem nunca traiu, nunca vai trair. E a gente sabe que isto não é uma verdade real, verdade verdadeira, verdade inquestionável. Quem nunca traiu, nunca traiu. Não quer dizer que não possa vir a trair. Por quê? Porque só vai ser considerada uma pessoa que trai a partir da primeira vez que ela trai. Que ela venha a trair. Então a pessoa passa, não, meu marido é fiel, eu ponho a mão no fogo. Bom, você ficou casada 30 anos, até hoje você colocou a mão no fogo. Mas na semana seguinte,
ele conhece uma outra pessoa que ele fala: nossa, agora mexeu comigo, agora eu tô no momento, assim, assado, não sei de que jeito, tal. E também não vou entrar aqui no mérito da questão de questão de mau caráter. As pessoas falam, é porque é caráter, não tem caráter. Caráter todo mundo tem. A questão é a gente entrar na questão no mérito de é bom caráter ou mau caráter. E traição, olha, todo esse discurso popular de quem ama não trai, é falta de caráter, tem pinceladas de verdades, mas não é uma verdade